O fundo imobiliário KNRI11, o Kinea Renda Imobiliária, chegou nesse momento que eu estou gravando com vocês a cotação de R$ 135,06. Ele já chegou até a estar cotado um pouco abaixo disso ainda hoje. Um fundo que raramente chega nesse patamar de preço e que, se eu ainda tivesse caixa para aportar, eu compraria facilmente. Eu ia querer colocar umas cotas desse fundo na minha carteira. Lembrando, não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, tá? A gente só vai conhecer um pouco desse fundo imobiliário e falar desse momento histórico aí do KNRI voltando na casa dos R$ 135, o que é bem difícil da gente observar. Então já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. E diz para mim nos comentários se você tem ou não tem KNRI11 na sua carteira e se você está achando que esses preços são excelentes para comprar nesse momento, ou se você está com medo, se você está achando que a indústria de fundo imobiliário só vai por água abaixo daqui para frente. Então, sem delonga, sem enrolação, vamos continuando aqui com o vídeo falando um pouco do Kinea Renda Imobiliária, que é um fundo da Kinea, um fundo híbrido, um fundo que investe no segmento de lajes corporativa e também no segmento de logística. Aqui no Investidor 10 a cotação dele ainda está um pouco atrasada, tá? Como nós vimos, ele está ali na casa dos R$ 135. Isso dá um dividend yield aí dos últimos 12 meses, com relação a esse preço que está aparecendo aqui para a gente no Investidor 10, de 8,81%, que é um dividend yield bem bacana para fundo de tijolo, bem interessante, e um PVP de 0,84, porque é o valor patrimonial da cota dele é de um pouco mais de R$ 160. Nesse momento a 135, então a gente vê aí um desconto de 16% nesse momento, se a gente comparar o preço da cotação nesse momento com o valor patrimonial da cota. A liquidez desse fundo é uma liquidez gigantesca, tá? Das maiores que nós temos entre os fundos imobiliários, mais de 13 milhões e meio de reais em negociações todos os dias, então é muito fácil de você comprar e vender cota desse fundo, tá? E a liquidez é isso, é a facilidade de negociar as cotas do fundo imobiliário ou ações também de alguma empresa. Aqui no Investidor 10 a gente pode ver que esse fundo é um fundo do segmento híbrido, como eu falei, né? Ele tem imóveis de logística e também imóveis de escritórios ou prédios de escritório também na carteira dele. Hoje conta com um pouco mais de 280 mil cotistas, valor patrimonial da cota dele, como eu falei, ó, R$ 161,80, e ele tem um patrimônio líquido de 4 bilhões e meio. O que a gente pode observar aqui nesse gráfico de dividendos, nos últimos 5 anos, né, o fundo vem conseguindo aumentar os seus rendimentos, o que é bem interessante. Agora já se encontra estabilizado aqui há bastante tempo no patamar de R$ 1 de dividendo, o que é bem bacana. E numa comparação com o CDI em 2 anos, ele vinha ganhando, e agora como a cotação começou a despencar, ele simplesmente está perdendo agora para o CDI, principalmente por causa da cotação, tá? Porque o dividendo ainda é o mesmo. Então, quem estava comprando há um pouco tempo atrás, que ele estava aí na casa de R$ 160, está com um dividend yield bem baixo nesse momento, porque o dividendo que ele está pagando no mês ainda é o mesmo, porém o preço da cota caiu muito. Aqui dentro do relatório do KNRI11, o que a gente pode observar de interessante aqui, ó, que a gestão vem mostrando para a gente? A gente vê que esse fundo está com uma vacância física bem baixa, apesar de ter 2 segmentos diferentes na carteira dele, a vacância física dele é bem baixa, mesmo tendo laje corporativa dentro da carteira, olha só. Porém, aumentou um cadinho se a gente for comparar com o mês anterior. A vacância financeira do fundo diminuiu um pouquinho, né? No último mês era de 6,20% e nesse mês caiu para 5,98%. Esse é um fundo que teve início em agosto de 2010, então o fundo já tem 14 anos rodando, sempre entregando rendimento, sempre trazendo uma boa rentabilidade para os cotistas. O fundo cobra uma taxa de gestão de 1,11% ao ano. Olhando como é formada a carteira do fundo imobiliário KNRI11, a gente pode ver que ele tem 21 propriedades, sendo 13 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Como eu falei com vocês, né? Ele tem imóveis de logística e prédios comerciais dentro da carteira. Aqui a receita por estado, a grande maioria da receita do fundo vem do estado de São Paulo, quase 70%, 15,72% do Rio e 15,15% de Minas Gerais. E na receita por tipo de imóvel, vamos dizer assim, né? 53% da receita vem dos imóveis de escritório e o restante aqui, quase 47%, 46,5%, né? Dos imóveis de logística. 45% dos contratos, quase 46% aqui são contratos atípicos, que são aqueles contratos geralmente mais longos e com multas maiores de rescisão, e 54% contratos típicos. E o reajuste desses contratos, como a gente pode ver, é pela inflação, sendo 68,89% pelo IPCA e 31,11% reajustado pelo IGPM. Prazo médio dos contratos firmados aqui pelo fundo é de 9,5 anos, como a gente pode observar, sendo 8,17 anos para os escritórios e 11,16 anos para os ativos logísticos. E o cronograma de vencimento dos contratos, a gente vê que tem um pouquinho, venceu aqui esse ano, apenas 1%, sendo escritório logístico. Em 2025 tem bem pouquinho também vencendo, tanto escritório como logístico. Aí em 2026 já chega a 10% dos contratos do escritório vencendo e 9% logístico, e conforme vai passando, vai aumentando aí a porcentagem
de contratos vencendo ano após ano, né? E na parte de carências, como a gente pode ver, uma projeção de incremento da receita conforme o término de vigências das carências previstas nos contratos de locação firmados recentemente. Então deram algumas carências aqui para alguns inquilinos, tá? Nos contratos mais recentes, e conforme essa carência vai terminando, a receita do fundo vai aumentando e melhorando mês após mês o resultado conforme a receita vai aumentando, né? O KNR11 é um fundo que possui mais de 150 inquilinos, trazendo assim uma diversificação para o portfólio. E os setores desses inquilinos são aqui, 13% setor de serviços, financeiro 8%, comércio 23%, energia 1%, indústria aqui, 43%, logística 3%, tecnologia 6%, outros 3%. Então um fundo bem diversificado também na parte de inquilinos, muito inquilino e setores bem interessantes. E se descer um pouco mais, a gente pode ver o portfólio de imóveis do fundo com informações bem interessantes como ABL, valor de avaliação de cada um dos ativos, aqui está mostrando a parte dos escritórios, né, dos prédios de escritório, tipo de contrato, vacância desse prédio, locatários. Então tem tudo aqui para a gente acompanhar como é que está a situação do fundo, a participação do fundo também em cada um dos ativos. Conforme a gente for descendo, a gente pode ver informação de cada um dos ativos aqui para a gente tomar as nossas decisões. Aqui tem a parte de alavancagem também no fundo, como é que está a situação da alavancagem. Então tudo bem explicado, sem esconder nada aqui pra gente. Então nesse momento, cara, o que eu acho interessante é o seguinte: o pessoal gosta muito de comprar fundo imobiliário nessa situação aqui, ó. Se a gente olhar no período máximo, a gente vê que o pessoal gosta muito de comprar nesses momentos aqui, ó, quando o fundo está na alta, lá em cima. Então quando o fundo está em baixa, está caindo muito, aconteceu alguma coisa, a cotação foi jogada lá para baixo, a gente pode ver que o KNRI é um dos maiores, mais antigos fundos da nossa bolsa, então não é qualquer coisa que vai jogar a cotação dele para baixo. Não é algum problema no fundo, dificilmente. A gente pode ver que é sempre problema macroeconômico, juros subindo, teve a pandemia, então algumas coisas aí que aconteceram que está fora do controle da gente, que acabou jogando a cotação para baixo. E a turma parece que fica com medo de comprar fundo imobiliário nesse momento. Fundo imobiliário é ações, né? Geralmente prefere renda fixa. E seriam os momentos de melhor preço para comprar, porque está bem descontado e um yield está bem melhor. Porque se você comprar o KNRI, eu já olhei no demonstrativo financeiro aqui, ele gera aproximadamente 95 centavos por cota na média. Eu gosto de receber 8% de dividendos dos fundos imobiliários de tijolo, no mínimo, tá? Então, considerando que ele paga 0,95 centavos, se eu multiplicar isso aqui por 12, deixa eu fazer novamente aqui, 0,95 vezes 12, e se eu dividir por 8, que é a porcentagem que eu aceito receber, dividindo por 8 vezes 100, a gente vê que ele chega num preço médio, um preço teto aqui para eu receber 8% de dividendo, sendo que ele gera aproximadamente 95 centavos, mas está pagando R$1, né? Mas eu vou considerar em 95 centavos como renda recorrente dele nesse momento. Um preço de R$142 eu receberia tranquilamente aí 8% de dividendo. E como ele está aqui nesse momento a R$134,96, eu posso dizer que o dividendo está bem acima desses 8%. Não bem acima, mas está um dividendo bem bacana, bem interessante. Então poderia ter uma margem de segurança tranquila aqui para chegar até os R$142, de uns R$7 por cota. Então eu ficarei com um dividendo mais alto e com um potencial de valorização aí bem bacana, né? Mas o pessoal esquece de fazer essas contas, esquece de olhar o que está acontecendo, por que a cota está caindo, e simplesmente vê que o fundo caiu um pouquinho e acha que é o fim da indústria de fundo imobiliário ou das ações. Sendo que nesse momento pode ser uma excelente oportunidade, lembrando, não é recomendação, tá? Estou falando aqui que se eu tivesse condição de comprar umas 1000 cotas desse fundo, 100 cotas pelo menos, hoje eu compraria tranquilamente nesse preço aí. E você? Diz aí pra mim nos comentários se você tá achando que esse preço tá bacana, se você acha que tá caro, se você acha que é oportunidade, se é alguma cilada, se vale a pena continuar investindo em fundo imobiliário, se você tá comprando ou se você tá botando seu dinheiro ali na renda fixa, que é mais seguro e tem uma rentabilidade bacana nesse momento. Diz aí pra gente o que você tá fazendo aí na sua carteira de investimentos. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis. Fui!